Amém, queridos. Boa noite. Que bom que você está aqui nessa noite. Você que nos visita. É muito bom saber que você está aqui com a gente. Eu espero mesmo que você veja Jesus, que você não seja atrapalhado por algum de nós que está fazendo algum tipo de coisa que está te atrapalhando a ouvir a voz de Deus. Que você realmente possa poder tocar Jesus. Na verdade, espero que você possa ser tocado por Jesus. É o que você mais precisa, meu irmão. Ser tocado por Jesus. Então, fique à vontade no nosso meio. Que Deus realmente possa falar com você. Amém? Queridos, a gente está na nossa série. Eu já falei aqui, em outras pregações, da tarefa árdua que a gente tem de estar aqui na frente pregando. E aqui na frente, a gente enfrenta algo como um tipo de hipocrisia involuntária, sabe? A gente tem que falar, tem que ensinar, tem que cobrar coisa dos outros, que muitas vezes são difíceis para nós mesmos que estamos aqui. E como eu disse já aqui algumas vezes, existem aquelas pregações que são mais complexas do que as outras. E eu não estou falando de eloquência, ou um texto difícil, ou uma oratória difícil. Eu estou falando quando o espelho é colocado diante da gente, quando a gente está aqui pregando. E isso significa, então, que quando eu estou aqui, alguém está aqui, Deus nos expõe também. Sabe uma das coisas que eu descobri nesses dias? A dificuldade, a facilidade que eu tenho de orar aqui na frente. E a dificuldade que eu tenho de orar quando eu vou dormir com a Carol. A Carol me conhece. A Carol sabe quem eu sou. Ela passou o dia inteiro comigo. Se a gente brigou, ela viu. E se a gente tiver mal, como que vai ser? Aqui. Vocês me veem aqui agora orando. Mas quando nós estamos aqui na frente, Deus nos expõe. Ele diz quem nós somos. E aí, muitas vezes, facilmente a gente vai falar de coisas que eu percebo que eu tenho dificuldade, ou que vocês percebem que eu tenho dificuldade. Ainda bem pelo Evangelho, meus irmãos. Ainda bem pelo Evangelho. A tarefa é muito difícil de falar sobre coisas que Deus precisa nos mudar. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Falar de coisas, isso não serve só para quem está pregando. Isso serve para você também. Falar de coisas que Deus precisa nos mudar, demonstra claramente o poder do Evangelho e do Espírito Santo na gente. A gente só pode falar disso quando percebe o poder do Espírito. A gente só perde o rumo se não houver arrependimento e contrição, queridos. Não há problema nenhum em confessar os pecados. Só há problema quando a gente não tem arrependimento e contrição. Davi ter contado do pecado dele no Salmo 51 para todo mundo saber, não diminuiu o poder de Deus. Na verdade, aumentou o poder do perdão de Deus. A gente só sabe que Deus perdoa porque o pecado dele foi exposto. Porque é assim que funciona. Arrependimento gera perdão. Então hoje é um desses dias em que Deus vai ter que matar o pregador que está aqui. Uma das coisas que eu aprendi fazendo seminário para pregar foi a metáfora, não, né? A analogia com Sansão. Sansão, antes de morrer, matando os filisteus, ele disse: que morra eu com os filisteus. É a forma. Todas as vezes que os pastores estão aqui pregando, ou quando você pregar para alguém, você tem que morra eu com os filisteus hoje. Essa noite Deus vai matar o pregador, e é isso. Hoje é um desses dias que Deus faz doer na nossa ferida. E nos mostra que se não for pelo Evangelho, a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque não há capacidade nenhuma em nós. Nas nossas falas, nos nossos movimentos. Ainda bem pelo Evangelho, queridos. Ainda bem pelo Evangelho. Então, mesmo que a gente sinta as pontadas na nossa alma, de que, e eu principalmente, de que por diversas vezes o que eu prego é o que eu deveria ser também, ainda assim a gente vai ter que estar aqui ouvindo a palavra de Deus.
Porque é a palavra de Deus, não é minha. A palavra de Deus que é pregada, não é nossa. O evangelho que é pregado, não a nossa vida. É o testemunho de Jesus que é o espírito da profecia, não o meu testemunho. Por isso então, como todos os domingos que a gente se apresenta aqui na Igreja do Calvário, que essa mensagem então fira a mim, fira a todos vocês. E eu estou falando isso por quê? Porque o texto que a gente está lendo é Mateus capítulo 5. Especificamente nas bem-aventuranças. E a gente tem lido as bem-aventuranças, todas elas, a cada domingo, e focando em uma delas. E como esses domingos estão acontecendo isso, a gente vai fazer isso de novo. A gente vai abrir lá em Mateus capítulo 5, vou pedir para você poder abrir, e a gente vai ler a partir do versículo 3. Mateus capítulo 5, versículo 3. Eu só quero pedir para, por favor, alguém poder pegar um lenço lá para mim, algum papel, só para eu, que eu estou com muita coriza. O diácono vai lá. O diácono. Mateus, queridos, capítulo 5, a partir do versículo 3, diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem. E mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Obrigado. Amém, queridos? Hoje a gente vai falar especificamente do versículo 9. O versículo 9 diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E a gente já explicou o contexto dessa passagem toda. É o Sermão do Monte, e Jesus está ali falando sobre como ele vai mostrar o reino, como que o reino de Deus funciona, e como que ele é o rei desse novo reino, e como as pessoas que vivem nesse reino devem viver também, devem praticar as coisas. E agora ele diz sobre os pacificadores, ele diz que bem-aventurados são os pacificadores. E é muito fácil talvez ouvir isso de primeira, porque não é de hoje que paz é uma mensagem que é pregada por aí, independente se você é de Jesus, se você não é de Jesus, se você é cristão, você não é. Paz é uma mensagem mundial. Todos nós admiramos o Bonovox, o cantor do YouTube, que fica falando sobre paz aí. A gente fala com muito orgulho dos ganhadores do Prêmio Nobel da Paz. Existem milhares de adesivos em caminhão, em carro, por aí, falando sobre paz. E muitos movimentos que a gente até se perde. Paz para isso, paz para aquilo, paz nas favelas, paz na Zona Sul. Paz para os brancos, paz para os negros, paz para os ricos, paz para os pobres. Paz naquele lugar, paz em tal lugar. Ore por tal lugar, para que haja paz. Pray for... Aí o brasileiro fala em inglês. Pray for Rússia. Pray for Ucrânia. Paz. Nenhum problema, tá, querido? Eu estou falando que é isso. Então essa bem-aventurança de pacificador não é tão desconhecida por aí. O problema é que Jesus não disse bem-aventurados os pacifistas. Jesus disse bem-aventurados os pacificadores. E esse é o ponto. Será que a gente tem realmente noção do que Jesus quis dizer quando ele diz bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus? Nós temos realmente noção disso? Afinal, mesmo que a mensagem de paz seja muito divulgada por aí, você tem um ponto contrário. Existe tanta guerra, ou melhor, muito mais guerra do que mensagem de paz. A gente nunca teve tanta guerra por aí. Guerra em tudo quanto é lugar. Guerra na Coreia do Norte, guerra na Ucrânia, guerra na Rússia. Tensão de guerra. A gente vive num mundo cheio de guerra, conflito, dissensão, revoluções. A história do mundo conta a quantidade de guerras que já teve. Já percebeu que boa parte que você estuda na história, você que está estudando aí no ensino médio, no ensino fundamental, no ensino médio, talvez a maior parte que você estuda na história são as guerras. São os movimentos revolucionários de independência.
É assim. Então parece que tem algo errado, não? Você tem tanta mensagem de paz, muita coisa sobre paz, mas pouca paz de fato. Tem alguma coisa errada. Então pensa comigo. Se todos buscássemos assim a paz, assim, a gente não tomaria ações para desarmar as nossas guerras, a gente não trabalharia junto para resolver os problemas nossos dentro de casa, não sei, no mundo, a gente não faria isso. Mas o problema é que até as pessoas mais calmas que eu conheço, elas se irritam com alguma coisa. As pessoas assim, mais paz e amor. Sabe a pessoa good vibes, paz e amor? Elas se irritam com alguma coisa. Elas vão se irritar com as pequenas ofensas que aconteceram no supermercado, se alguém entrar na frente da fila dela. Alguém que está falando alguma coisa, está empezinando, aí a pessoa se irrita. Com os problemas globais, né? Porque a gente passou, a gente está querendo resolver os problemas do mundo e não consegue resolver os nossos próprios problemas. Então a gente posta sobre o que está acontecendo no mundo inteiro. O mundo inteiro está falando e a gente quer resolver o problema que está acontecendo lá, não sei aonde. Porque a gente está irritado com aquilo ali. Isso, quando a gente nem fala, que a gente se irrita por qualquer coisa nos irrita. Qualquer coisa tira a nossa paz. Deus me livre de ficar no prejuízo. Deus me livre se alguém sujar o meu carro. Deus me livre se alguém bater a porta do meu carro. Bater a porta. Já viu aquele negócio? A pessoa bate a porta. Quebra! Porque a gente não consegue ficar calado. A gente não consegue ignorar aquilo ali. Deus me livre de sofrer tal coisa. Deus me livre se fulano fala assim comigo. Eu vou lá e eu vou tirar satisfação. Porque eu sou homem mesmo. Porque eu sou mulher mesmo. Fora que até o entendimento de como conseguir a paz é confuso. Você já reparou? Tem vários filmes aí que mostram que gente quer conseguir paz morrendo, gente que quer conseguir paz matando. Algumas pessoas vão acreditar que a gente pode ter paz se ninguém causar nenhum problema. Se todo mundo se relaxar, fazer yoga, fazer meditação, acalmar os batimentos cardíacos e, no máximo, organizar uns protestos. Mas todos eles têm que ser pacíficos, hein? Né? Algumas pessoas vão dizer que é assim que a gente vai conseguir a paz. Outras pessoas vão achar que a solução para ter paz é destruir quem está fazendo a guerra. Aí o que vai acontecer? Vai se fazer guerra para acabar com a guerra. Hitler estava matando os judeus, porque os judeus pareciam animais, fazendo guerra contra os judeus. Aí os Estados Unidos foi fazer guerra para acabar com a guerra. Aí a Itália não gostou disso, aí começou a guerrear com os Estados Unidos para acabar com a guerra contra a Alemanha. E a gente faz guerra para acabar com a guerra. É a solução para conseguir paz. Só que existe um problema nisso tudo. Todas essas maneiras que o mundo vê, o que a gente vê por aí, presumem que a gente consegue realizar a paz por meio de nossos próprios esforços. Mas não tem como. Não importa se você é religioso ou não. Não importa se você é ativista ou não. Não importa se você canta U2 ou não. Não importa se você canta Imagine no John Lennon ou não. Não tem como, pelos próprios esforços, conseguir a paz. Vê o povo do tempo de Jesus, esse povo que Jesus está falando aqui, essas pessoas que estão sentadas a ouvir ele falar essas palavras, os judeus, eles esperavam aquilo que eles chamavam de o shalom de Deus. O que era o shalom de Deus? A paz absoluta e harmônica que havia no Éden. O shalom de Deus. Eles esperavam isso. O problema é que muitos desses judeus que estão sentados ali ouvindo Jesus esperavam e acreditavam que esse shalom nos tempos de Jesus só poderia ser alcançado por meio da revolta armada, por meio da guerra. Muitos seguidores de Jesus que estavam ali esperavam que ele liderasse uma grande revolução para ficar no trono e acabar com a opressão que Roma estava causando nos judeus. Eles estão ouvindo Jesus ali. Para eles, tentar fazer a paz de forma pacífica não ia funcionar com Roma. Então o que a gente tem que fazer? Pegar faca, espada e ir contra Roma. Tinha gente que até imaginava e sonhava que a paz só viria depois de uma grande guerra entre os judeus e o resto do mundo. E tem gente que acredita nisso até hoje. É isso mesmo, né? Quando você é oprimido, quando você é marginalizado, quando você é maltratado, quando você é desprezado, quando as suas crenças religiosas são desrespeitadas, quando o seu poder político é retirado, é frustrado por assassinos, por traidores, quando o seu dinheiro é roubado pelo imposto alto.
Aí você naturalmente vai começar a pensar mesmo que não existe outra opção além de pegar em arma e causar algum tipo de reclamação para a sociedade. Não é assim que funciona? Não é pelos 10 centavos que a gente vai quebrar todos os ônibus. É pelo quê? Porque quando aumentou 10 centavos, todo mundo ficou quieto. Não é só pelas vidas tais que a gente vai fazer isso, é por todas, porque sempre na nossa cabeça, quando nós estamos sendo oprimidos, marginalizados e tudo isso, a única forma de fazer, a única forma de lidar com tudo isso é causando algum tipo de dano para o pessoal ver que a gente está alerta. Mas Jesus está dizendo para essas pessoas que pensavam isso, que estão ouvindo Ele está dizendo, e eles estão ouvindo, e eu espero que a gente ouça também hoje: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Para aquele povo que se achava filho de Deus. E hoje não é diferente de nenhum tempo da humanidade, queridos. Não importa se você é religioso ou não, como eu falei, parece que a gente sempre está em guerra. A gente é bélico, a gente é brigão, a gente adora ser valentão com os valentões. Já viu que tem gente que fica vendo outras pessoas se ferrarem, outros valentões se ferrarem? Quem você está sendo? Valentão com valentão. A gente gosta disso. A gente liga a TV e que a gente vê guerra. A gente vai ver guerra atrás de guerra, a gente morrendo, a gente brigando. A gente é retrucador, a gente é irritadiço. Entre ter paz e ter razão, o que eu, João Marcos, prefere? Ter razão. Eu não quero ter paz. Tem esse negócio de educação positiva, né? Que a Carol chega para mim e fala assim: você quer ter paz ou quer ter razão? Eu quero ter razão. Paz não é comigo. Eu sou bélico. Pense nos relacionamentos à sua volta, pense nos seus relacionamentos mesmo. E você vai constatar, se eu te der 30 segundos para você pensar aí nos seus relacionamentos, você vai ver quando que a gente cai na armadilha da briga, irmão. Da discussão, do conflito. A gente cai nessa armadilha o tempo todo. E uma coisa que a gente vai precisar lembrar e assumir hoje é que o conflito vai acontecer. Não estou jogando praga em você não, irmão. É isso, o conflito vai acontecer. A pergunta é: o que nós vamos fazer com o conflito? O que nós faremos com ele? E é exatamente aqui que a gente vive um detalhe fundamental, sabe? Por que vai haver conflito? Por que realmente vai ter conflito nisso tudo? Em Tiago capítulo 4, a gente tem um texto que fala muito sobre isso. Tiago diz: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras. De onde vêm as guerras e brigas que existem entre vocês? De onde, se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Aqui que a gente percebe um detalhe fundamental para a gente entender o que significa paz e guerra. A gente vive em guerra contra Deus. E veja o link que Tiago está fazendo aqui. O problema das guerras entre nós e no mundo está nas coisas que estão dentro de nós e não fora de nós. E as coisas dentro de nós geram cobiça, inveja, raiva. É isso. Desejos invertidos e, no fim, guerra. Não é o seu vizinho, querido. Não é não. Não é aquela pessoa que te irritou no trânsito, não, que te cortou, não. Não é não. Não é aquela pessoa malandra que você é doido para dar um tapa na cara dela. Não é não. Não é o chefe que você está revoltado com ele, eu sei que você está bravo. Não é aquela pessoa difícil que você não suporta e quer se afastar dessa pessoa difícil. Não é aquela pessoa que te magoou, que te entristeceu. Não é não. Não é não, querido. Você vai ficar com raiva, você vai ficar irritado por dentro ou sem paz, porque tem a ver com você e não tem a ver com os outros. Jesus foi insultado e não revidou. Então não tem a ver com os outros, tem a ver com algo que está dentro de nós. E ainda hoje, parece que brigar é o jeito mais rápido de conseguir o que nós queremos. Na verdade, ainda hoje não, né? Não é assim desde criança. Todos vocês, aquele povinho que está lá, aquele povinho que está adorando lá a Deus lá e ouvindo a palavra de Deus, eles aprenderam, quer dizer, aprenderam não, ninguém ensinou a eles
E quando eles querem alguma coisa, o que eles fazem? O que, gente? Isso é uma pergunta mesmo. O que é, gente? Chora, pirraça, briga, birra. A gente cresce assim. A gente que olha para ele, está fazendo pirraça, é isso, vou botar de castigo. A gente faz a mesma coisa. Para a gente ainda parece que brigar é o jeito mais rápido de conseguir o que a gente quer, porque no final das contas é o que a gente quer. É só você ver se não é assim. A gente foi ensinado que o jeito de ter o que nós queremos é brigando. Quando outras pessoas, quando instituições, quando países, não sei de onde, se tornam barreiras para alcançar os nossos objetivos, os nossos desejos, os nossos sonhos, a gente acaba brigando para conseguir o que nós queremos. É isso que Tiago quer dizer para a gente. De onde vêm as guerras? De onde vêm as guerras familiares? De onde vem a briga que tem na sua casa? De onde vem a briga que tem na minha casa? De onde é a briga que eu tenho com as pessoas? De onde é? De onde vem? A Bíblia está dizendo dos desejos que existem dentro de você. Mas, João, não pensei que era o cara que estava gritando comigo. Mas se você deseja muito a sua reputação, então realmente você vai brigar com ele de volta. Agora, se você não liga para a sua reputação, porque a sua reputação está em Cristo, você só vai virar as costas e vai ignorar a ofensa. Tem a ver com você. E a luta chega a um ponto que a gente até esquece porque que a gente começou a brigar. Então as brigas que são assim, já viu? Eu lembro que quando eu era criança eu via o pessoal, porque antigamente, né, festa de aniversário, só festa de aniversário antigamente era aquele bolo branco, grandão, com aqueles negócios prata em cima, não sei se vocês já tiveram essa festa. Um guaraná horrível, que não era nem guaraná Antártica. E aí, todas as crianças que estavam ali na sua festa de aniversário eram as crianças que você brigava na escola, mas sua mãe não sabia. Então elas iam lá e comiam o bolo que sua mãe fez, festinha, um monte de coisa. E aí eu via as crianças brigando, e aí tinha molecadinha, né? Molecadinho, entre aspas, molecadinha, o que é molecadinha? As crianças. Elas brigavam, e aí quando elas estavam brigando, elas esqueciam, porque elas começaram a brigar, nem lembravam, daqui a pouco estavam jogando bola de novo. A gente é assim. A luta, a briga, chega a um ponto que a gente esquece porque a gente começou a brigar, e tudo que resta no final é o orgulho, é a necessidade de evitar a humilhação, é ganhar uma discussão, é colocar os seus adversários no lugar deles, é dar uma lição a fulano que precisa. No final o que resta é isso. Você já tentou, pensa comigo, você já tentou mediar um conflito entre duas pessoas que estão em desavença, elas estão brigadas uma com a outra? Alguma vez você já tentou? Não é você com alguém, não. É você tentou estar no meio de duas pessoas que estão brigadas. Já tentou? Não estou falando de igreja, não. Esqueça igreja, escola, esqueça família, esqueça tudo. Pense só como é difícil demais ajudar duas pessoas a se reconciliarem. É muito difícil, irmão. Às vezes eu vou aconselhar pessoas aqui que procuram a gente para ajudar, porque brigaram no casamento ou com as outras, né? Mas tanto uma como a outra estão tão fixas assim, fixas nas suas posições, que é muito difícil alguém ceder, quase impossível reconciliar a pessoa. De tão fixo que a pessoa fica ali. Os maridos, as esposas são tão inflexíveis que não adianta falar nada. Não adianta nada que ninguém quer ceder. E no final das contas a culpa é nossa. Quem está se metendo. Isso quando a gente não confunde paz com ausência de tumulto. Tem isso também. A gente confunde paz quando não tem tumulto. Aí então está em paz. Amigos, uma das guerras mais famosas da história foi a Guerra Fria. E ela ficou famosa porque não teve muita destruição por aí. Mas todo mundo sabia que tinha uma guerra. É muito difícil reconciliar as pessoas. Você já teve amigos que se brigaram? É muito difícil, irmão. Porque ninguém quer ceder. E é assim conosco. A pessoa é irredutível. A esposa, o marido, o amigo, o irmão da igreja, eles são irredutíveis. E a gente vai ceifando vidas por aí, pelas bombas que são lançadas em direção ao nosso próximo, as granadas da guerra. Mas eu quero que você perceba, todas essas pessoas e todos nós aqui amariam ter paz. É o que elas vão dizer por aí. Ou elas vão cantar, ou elas vão acreditar, mas elas nunca irão fazer paz. Por isso que nós ficamos perguntando o porquê de tantas coisas, queridos.
Por que de tantos conflitos virem até nós? Por quê? Por que aconteceu isso comigo? Por que eu estou vivendo isso na minha vida? A gente fica perguntando, meu irmão, o que o homem plantar, ele também vai colher, porque de Deus não se zomba. Como que a gente vai colher a paz onde só plantar a guerra? Como que a gente vai experimentar o amor de árvores que foram regadas pelo ódio? A gente criou e alimentou lobos e agora a gente quer viver como ovelhas. O que o homem plantar, ele vai colher. Portanto, uma coisa é falarmos sobre a paz. Outra coisa bem diferente é fazermos a paz. Mas nós não vamos conseguir por nós mesmos. Nós não iremos conseguir. E por uma única razão, queridos. A razão fundamental de sermos assim é que nós estamos em guerra aqui dentro. E nós estamos em guerra aqui dentro porque nós estamos em guerra com Deus. A gente não tem paz porque nós estamos em guerra com o Deus da paz. Esse é o efeito do pecado. Esse é o efeito do dia que Adão escolheu viver longe de Deus. Estar em guerra. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Efésios capítulo 3, Efésios capítulo 2. Porque nós éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Ser inimigo de alguém, ou ter alguém como inimigo, é uma coisa muito ruim. Mas se for alguém mais fraco que a gente nem liga. Agora, ter Deus como inimigo? As pessoas são hostis a Deus. Elas estão em conflito com Deus. Colossenses capítulo 1, 21 vai dizer que no estado natural nosso é que nós estamos estranhos e inimigos por causa dos nossos pecados. Romanos capítulo 8, versículo 7 vai dizer que a mente natural é inimizade contra Deus. Mas ainda assim, poucos de nós e poucas pessoas se veem como adversários de Deus. Elas não se veem assim. Muitos de nós nos consideramos simplesmente não religiosos. Não é porque eu não sou religioso, ou não sou tão voltado para a religião, mas a gente não percebe o quanto nós estamos em guerra ativa contra Deus. O quanto nós insistimos na desobediência. E é isso que gera em nós tudo isso. É por isso que a gente acorda toda manhã sabendo o que deveríamos ter e fazer a paz, mas a gente torce para que ninguém pise no nosso calo, para a gente não explodir. A gente levanta de manhã falando assim, não, hoje eu quero ficar bem. E a gente acha que ficar falando como mantra, quero ficar bem, vou 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 ficar bem, ninguém vai tocar em mim, vou ficar bem, vai gerar alguma coisa na nossa vida. Vai gerar nada, irmão. A gente sabe que a gente tem que fazer a paz quando a gente acorda, mas a gente torce para que ninguém faça nada com a gente, porque a gente acha que só assim a gente vai ter paz, porque acha que tem a ver com o outro. São poucos os dias da nossa vida que a gente termina sem um conflito sequer. Seja interior ou seja exterior, poucos os dias da nossa vida que nós não terminamos assim. A gente não consegue. Rarissimamente a gente entende que a gente precisa de ajuda. As pessoas pedem para que a gente possa ajudar elas, para que a gente possa orientar elas, mas na maioria das vezes a gente não tem sabedoria para fazer isso também. A gente ama a paz de forma só de boca. Porque nós não amamos a paz de verdade, nós amamos a nós mesmos, nós amamos a nossa própria ideia de paz. Eu amo a paz que eu construí para mim. A gente não consegue se desligar da nossa própria agenda, dos nossos próprios desejos, para que a gente possa olhar para o bem dos outros ao invés do nosso. Nós não conseguimos fazer isso. A gente passa longe de tratar os outros como a gente quer ser tratado. A gente não aceita os outros como nós somos aceitos em Deus. Tem gente que se acha, irmão. E quando eu falo tem gente que se acha, eis aqui alguém que se acha muitas vezes. O bambambam da história de que aquela pessoa ali, não quero nem contato mais, porque é complicado.
Irmão, que Deus que você serve? Você está achando que Deus olhou para você e falou assim, cara, que cara bonito, hein? Esse aí eu vou fazer meu filho, hein? Porque eu quero que todo mundo veja que eu tenho um filho bonito. Você está achando que Deus falou isso? A gente pensa que é isso. Queridos, nós não conseguimos. A gente odeia as pessoas difíceis. E a gente se justifica dizendo que nós somos assim. A gente não consegue nem modelar o perdão de Deus para que haja cura nos relacionamentos que a gente tem. A gente demora para perdoar. A gente acha que a melhor forma para lidar com os conflitos é sendo omisso, é sendo evasivo. Já viu aquelas pessoas que falam assim, que é o da paz, todo mundo gosta dessa pessoa, mas no fundo ela é só omissa e evasiva mesmo nos conflitos. Ela não está fazendo nada pela paz, ela está fugindo do conflito. Amigos, se o mundo ainda é mau, o culpado está diante do espelho. Se o mundo ainda é mau, o culpado está quando eu me vejo no espelho. E a gente não quer admitir definitivamente que se a gente tem paz no nosso coração e no nosso mundo, somente Deus pode fazer isso. Mas no meio de toda essa desgraça, de toda essa guerra que a gente vive, existe uma boa notícia. Se o nosso problema é com Deus, então Ele mesmo vai ter que resolver. E a boa notícia é que Ele veio resolver. Se só Deus pode trazer a paz, a boa notícia do Evangelho é que Jesus fez a paz. Não por meio de timidez, porque a gente pensa que paz pacificador é isso, ou por meio de arrogância, mas pela sua entrega na cruz do Calvário. No momento em que qualquer pessoa que estivesse olhando falaria assim, não deu nada isso aí não. Esse aí que era o líder de Israel? Esse aí que estava falando que era o rei de judeus? Está na cruz? E vou embora, não quero seguir esse cara. Que isso, João? Eu não sou esse tipo de pessoa não. Se Jesus estivesse aqui hoje, eu defenderia ele. Valeu, Pedro. Se Jesus estivesse aqui hoje, eu seria a primeira pessoa a realmente... Pedro. Se Jesus estivesse aqui hoje, nós mataríamos ele, querido. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz, Isaías capítulo 53. Todos nós olhávamos para ele e não víamos nele beleza alguma que nos agradasse. Isaías capítulo 53, quando você chegar em casa você pode ler. Mas foi ali, nesse momento de feiura para nós, que quando ele fez a paz. O maior pacificador do universo é Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz. Ele estabelece a paz entre Deus e os homens ao remover o pecado de nós. O pecado é a causa da separação, então Jesus remove isso e Ele faz isso por meio da sua morte substitutiva na cruz. Ele toma sobre si as nossas guerras, todas as nossas guerras, as guerras que você enfrenta, as guerras que você não consegue lidar, as guerras que você não consegue controlar que vem até você. Ele toma sobre si os conflitos da humanidade e é levantado da terra em um madeiro quando os homens fazem guerra contra Ele. E com isso, Ele vai trazer a paz também entre as pessoas, eliminando o pecado e guiando as pessoas para um relacionamento verdadeiro. Não mais de conflito e guerra, mas de amor. É por isso que quando Ele ressuscita no terceiro dia, Ele saúda seus discípulos com as palavras mais bonitas que alguém poderia ter ouvido depois daquela tristeza. Paz seja convosco. Shalom. Ele aparece no meio lá da galera comendo, triste. Shalom. Paz seja com vocês. A guerra acabou. A guerra com Deus acabou. A guerra não existe mais. Eu venci. Essa é a bênção de todas. Paz com Deus. Ou como diz Paulo, justificados, pois pela fé, temos paz com Deus.
paz com Deus é o que você precisa antes de ter paz com as pessoas. Por isso que essa bênção que Jesus está falando aqui, não só, essa bem-aventurança que Jesus está falando aqui, não só traz bênçãos para os pacifistas ou para aqueles que anseiam pela paz nas suas palavras. Essa bem-aventurança traz bênçãos para os pacificadores, os que ativamente promovem a paz. Quando o texto diz que eles vão ser chamados filhos de Deus, não é porque você precisa conquistar ser filho de Deus sendo um pacificador. Não, não. O que Jesus está dizendo é que aquele que é pacificador expressa o caráter do Pai que está nele. E todos vão ver o caráter do Pai que está nele. Eles não serão chamados filhos de Deus por Deus apenas. Eles serão chamados filhos de Deus por todos. Realmente é um filho de Deus, porque simula, replica o caráter de Deus, que é o Deus de paz. Ele vai ser chamado filho de Deus porque ele se assemelha ao seu irmão mais velho, o príncipe da paz. Se assemelha ao seu pai, que é o Deus de paz. Então, queridos, não é possível se tornar um pacificador por esforço próprio. Você está vivendo uma briga? Está vivendo um conflito? Não é possível se tornar um pacificador pelo próprio esforço. Assim como não se pode tornar um filho de Deus por conta própria. Então, ser um pacificador começa com conhecer a paz de Deus através do sacrifício de Jesus. A dificuldade que você tem com os conflitos é que você esquece o Evangelho. Não é que você precisa ler um livro de melhores técnicas para você evitar o conflito. Você precisa do Evangelho. Continuar sendo pacificador envolve constantemente se lembrar do sangue dele na cruz. Que é o que a gente nunca lembra quando a gente está brigando. Seja sincero. Irmão, se você consegue fazer isso, depois conversa comigo que eu estou precisando. Seja sincero. Quando você está brigando, seu conflito, a primeira coisa que você pensa é: Jesus morreu por mim? Quando as pessoas fazem alguma coisa por você, a primeira coisa que você pensa é: Jesus morreu por mim? Ah, irmão, você conversa comigo, sabe por quê? Porque a primeira coisa que eu penso é revidar. É a primeira coisa que eu penso. Porque ninguém pode tirar minha paz. Ninguém pode. Quando a gente reconhece que Jesus morreu por nossa causa, pela nossa guerra que a gente tinha contra Deus, e que Ele nos amou tanto ao ponto de morrer e nos reconciliar com Deus, isso nos motiva a sermos pacificadores. E isso faz com que surja em nós o desejo de que outras pessoas conheçam a mesma liberdade que nós temos, a mesma paz que nós temos. Nada abala a gente. Ou falar para vocês, tem um homem chamado Paulo na Bíblia, que depois de Jesus, para mim, ele foi o cara, sim. Ele mesmo se dizia o mais miserável de todos os homens. Mas o que abalava Paulo, irmão? Paulo, tem gente falando mal de você. Não importa que as pessoas estão pregando o Evangelho. Paulo, você vai sofrer naufrágio. Eu não tenho minha vida como preciosa. Paulo, você vai ficar com fome. Eu sei o que é passar necessidade. Paulo, você vai ter abastança. Eu sei o que é ter abastança também. Paulo, mas você vai morrer, hein? Eu estou pronto para entregar minha vida por Cristo. Paulo, o que te abala? Nada, porque a graça de Deus me basta. Até quando alguma coisa abalou ele, que foi o espinho na carne, o resultado daquilo ali foi: a graça de Deus me basta. Eu tenho paz com Deus. Se eu tenho paz com Deus, eu não tenho guerra com mais ninguém. Então, querido, você quer ser assim? Porque eu quero muito ser. Se arrependa hoje da sua rixosidade. Desse seu jeito brigão, questionador, arrogante. Deus me ajude a me arrepender. E corra para Jesus. Te falar, você não precisa comprar a paz não, queridos. A paz está disponível. Você está doido para comprar a paz, mas não precisa comprar. A paz está disponível.
A paz está disponível em Jesus. Você não precisa comprar paz, você precisa ser da paz. E a paz só existe em Cristo. E assim então você vai viver, vai experimentar, vai promover a paz que excede o entendimento na sua vida e onde você estiver. Eu queria falar alguns pontos para você pensar em como você pode fazer isso. Em primeiro lugar, pregando o evangelho. Os pacificadores são evangelizadores. Os pacificadores são aqueles que entendem que foram abençoados e expressam essa alegria deles, compartilhando as boas novas de que a paz vem quando Deus está no controle das coisas. O evangelho, queridos, é uma notícia de paz, literalmente, a guerra acabou. Jesus venceu, bem-aventurados são os pés que anunciam as boas novas, o evangelho da paz. Os pacificadores anunciam o que Jesus fez através de Jesus Cristo, não apenas reconciliando pessoas e instituições, ele não só faz isso, eles reconstituem pessoas com Deus. Eles trabalham na reconciliação de pessoas, de pecadores perdidos com Deus. Os pacificadores, eles sabem e eles vão repetir essa mensagem frequentemente na vida deles. Aqueles que foram reconciliados com Deus, receberam o ministério da reconciliação, o que significa que Deus capacitou os pacificadores para fazer a sua obra no mundo. E os pacificadores são os embaixadores de Deus, sempre mostrando e clamando para que o outro faça as pazes com Deus. Sabe uma coisa que Deus falou comigo? Que quanto menos eu evangelizo, menos paz eu tenho. Porque bem-aventurados são aqueles que proclamam o evangelho da paz. E às vezes então nós somos conflituosos. Por quê? Porque a gente pouco evangeliza, irmão. Quando a gente começar a ter cheiro de poeira, cheiro de gente na rua e evangelizando, a gente não vai ter tempo para pensar nos nossos conflitos, não. Vai ter não. Se você começar a evangelizar essa pessoa do seu trabalho que você tem raiva, acabou o conflito, irmão. Evangelizadores. Então, em segundo lugar, sendo um reconciliador. Seja um reconciliador, meu irmão. Como nós esquecemos isso? Seja um reconciliador na sua vida e na vida dos outros. O pacificador vai além de compartilhar a mensagem do evangelho. Ele também tem a tarefa de acalmar os conflitos que ele vê. Ele encontra soluções. Quantas soluções você tem encontrado para tirar os conflitos que você tem vivido? Ou que outras pessoas têm vivido? Os pacificadores encontram soluções, eles estão pensando na solução. Eles garantem uma boa comunicação entre as pessoas. Os pacificadores, eles buscam ativamente maneiras de ajudar as pessoas, as instituições a se reconciliar, queridos. Eles estão visando o bem de todos. Eles são mediadores de uma nova aliança. Por isso, queridos, que se você tiver algum conflito hoje, em vez de você aceitar os pensamentos intrusivos, né? Quem está falando dos pensamentos intrusivos aí, pensamento intrusivo não é quando você quer pular de uma ponte, não, querido. Pensamento intrusivo é quando você quer odiar o seu irmão. É pior de todos. Em vez de você aceitar os pensamentos intrusivos e permitir que os relacionamentos da sua vida murchem, busque ativamente a paz com essa pessoa. Perdoe as pessoas, meu irmão. Como Deus em Cristo te perdoou. Em vez de fingir que o conflito não existe, em vez de você ficar por aí omitindo, ou então falar sobre os outros pelas costas, por que você não ignora as ofensas? Ignora as ofensas, meu irmão. Ou então vai lá e fale pessoalmente, amorosamente com quem te feriu. Procura restaurar as pessoas em vez de condenar as pessoas. Irmão, ignora a ofensa. Ignore a ofensa. A Bíblia diz que há glória em ignorar a ofensa. Provérbios. A Bíblia diz isso. Deixa eu te falar, não é bonito ficar respondendo não, gente.
Ficar sempre respondendo, retrucando, revidando. Não é bonito isso não. Só você que acha bonito ser feio. Muitos e muitos conflitos podem ser evitados na nossa vida simplesmente por nós ignorarmos uma ofensa. Pense em quantos conflitos poderiam ser evitados na sua vida se você ignorasse uma ofensa. Em terceiro lugar, seja humilde, querido. Veja a trave do seu próprio olho. Em vez de você culpar os outros por um conflito ou resistir à correção, o que nós devemos fazer é confiar na misericórdia de Deus e assumir a responsabilidade pela nossa própria contribuição pelo conflito. Nós nunca pensamos nisso, mas nós devemos. Nós devemos confessar os nossos pecados àqueles que nós ofendemos. E nós devemos pedir ajuda a Deus para nos mudar e tirar qualquer atitude, hábito em nós que leve ao conflito. Deus me ajude, eu não quero ser conflituoso. Eu não quero. Sabe o que nós devemos fazer? Buscar todas as formas possíveis para reparar o dano que a gente fez. Isso significa, na prática, que a gente começa a pensar sobre como nós contribuímos por nossos conflitos, mas nós nunca pensamos nisso. As pessoas vão pedir perdão hoje em dia assim: vim aqui pedir perdão para você, mas eu estou pedindo perdão para você aqui também, porque eu fiz aquilo com você. Mas também, poxa, você fez aquilo também? Então não é perdão, irmão. Você não pensou em quanto você contribuiu para o conflito, você está pensando em quanto você e a pessoa contribuiu. Isso é pensar sobre quanto eu estou contribuindo para aquilo ali. O que eu preciso fazer então? O quanto eu sou culpado nessa história? O quanto que eu preciso me arrepender nessa história toda desse conflito que eu estou vivendo? Quais desejos que existem dentro de mim que me fazem guerrear? Porque são os desejos dentro de mim que me fazem guerrear. É assim que você vai glorificar Jesus no caminho da sua vida, meu amigo. Mas antes da gente terminar, porque a gente vai terminar agora, eu quero que você saiba de uma coisa. Escolher ser um pacificador tem um custo muito alto. Muito alto. Vai te custar tudo. Você ama mais a sua reputação do que tudo? Então a paz não é algo para você, desculpa. Você ama não ser estressado acima de tudo? Então a paz não é algo para você também. Se você ama muito mais as suas coisas e você, a paz não é para você. Porque ser um pacificador, queridos, é um trabalho quase impossível. E é um trabalho extremamente incômodo. Se você se envolver com isso, estou te dando esse conselho aqui agora. Você quer mesmo isso? Porque se você se envolver com isso, você vai correr o risco simplesmente de ser mal compreendido pelas pessoas, de ser difamado. As pessoas te ignorarem, porque você está sempre ali sendo aquela pessoa de não precisa disso, não sei o quê. Ai, que chato, sai! Vão dizer que você é de esquerda. E outros vão dizer que você é de direita. Você vai ser visto até como inimigo das pessoas. Você vai ser perseguido pela sua fé. Porque lutar contra a guerra no mundo nosso é lutar contra os desejos do interior do coração do homem. Desejos esses que o homem não está disposto a deixar. Mas se você seguir esse caminho, se você nessa noite sair daqui dizendo, é isso que eu quero, Senhor, o caminho das bem-aventuranças vai revelar o reino de Jesus para você, e você vai encontrar a satisfação que você sempre procurou nas coisas lá fora. Então pense, qual o conflito que você está vivendo hoje? Seu com Deus. Qual é a área da sua vida com Deus que você precisa render a Ele? Porque a gente não pode mudar nada sem resolver o nosso problema com Ele. Qual é o seu problema com Ele? Onde Ele não consegue tocar, ou que você não está deixando Ele tocar? Ou qual conflito que você está vivendo? Seu com os outros. Quem que você precisa perdoar? Não, irmão, eu não falei quem precisa te pedir perdão não, tá? Eu perguntei
Quem você precisa perdoar? Quem? Quem que você precisa se humilhar? Nunca se humilhou? 10 anos, 15 anos com Jesus e nunca se humilhou para ninguém? Tem alguma coisa errada com você, irmão. O que você precisa perder? Nunca perdeu? Vem aqui, canta, levanta a mão, fala de Jesus, e canta e louva a Deus, e os pacificadores, e só quero ver você, e eu entrando no reino, e sei lá o quê, dá o dízimo, sei lá, que você tem cargo, é pastor, é presbítero. Nunca perdeu? Tem alguma coisa errada então. Nunca perdeu para ninguém? Quem que você vai perder então agora? Com quem que você precisa baixar o seu tom de voz? Com quem? Com um amigo? Com a pessoa que está abaixo de você no seu trabalho? Com a sua esposa? Com o seu esposo? Com o seu filho? Com quem que você precisa baixar o tom de voz? Com quem que você vai se considerar inferior a ele? Pense numa pessoa agora. Quem? No seu casamento, quem? Na sua paternidade, quem? Na sua amizade, quem? Onde Deus está te chamando hoje para ser um pacificador? Onde? Divisão, separação, briga. Você sabe disso. São os eventos mais entristecedores da vida de uma pessoa. Você sabe disso, todos nós sabemos que isso é muito triste. Então, meu irmão, pense agora. O que você pode fazer para impedir que essas coisas aconteçam? Você vai ter um tempo para pensar sobre isso. Depois nós vamos cantar uma canção. Curva sua cabeça.
outra direção. Quando o mundo tenta nos enxergar, será que vê o que